Olha, uma excelente tarde para você, com muita energia positiva. É o que a gente quer passar também, né? Um pouco de leveza e tranquilidade para a sua tarde. Hoje, o tema central aqui do Falando Nisso, que a gente vai conversar aqui no estúdio, é sobre o Junho Violeta. Então, é um mês de conscientização para a gente aprender sobre as formas de violência contra os idosos e como as pessoas podem combater isso. Porque muitas vezes a gente pensa na violência física, mas a gente vai aprender que existem outros tipos de violência que um idoso pode passar, como denunciar, como você realmente pode reagir se você presenciar também alguma cena desse tipo, tá bom? Um assunto sério, claro que a gente conta com a sua participação. Quer mandar mensagem, não quer se identificar, até para não se expor, hoje você pode muito bem fazer isso também, tá? Claro que o programa tem muita informação e notícia para você. O Falando Nisso está no ar. Atenção para a puberdade precoce. Um dos problemas da puberdade precoce, principalmente para as meninas, é a perda de estatura óssea. Isso significa que, quando as meninas entram na puberdade, elas param de crescer. Como a Luísa fez o tratamento, ela atrasou a puberdade, levanta aqui, Luísa, e ela não perdeu nada de estatura óssea. 1,61 m com 11 anos, quase da minha altura. Joga basquete. Jogo vôlei. Tô feliz. Hoje no estúdio vamos falar sobre Junho Violeta, violência contra a pessoa idosa. Tem destaque da web e notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho. O Falando Nisso começou. E tem mensagem para você refletir, essa é muito importante. Porque às vezes o dia a dia, seja onde for, gente, em casa, no trabalho, na igreja que você frequenta, a gente precisa não abrir mão, aprender a não abrir mão dos nossos aprendizados, aquilo que a gente conquistou até aqui por capricho alheio, por não querer desagradar os outros. Isso aí, muitas vezes fazem isso pelos outros, né? Fazer esse tipo de coisa pelos outros fere a sua integridade. Então é lógico que a gente tem que pensar no próximo, mas também tem que pensar na gente. Feriu a integridade? Então realmente faça a escolha por você. É o melhor, né, amigo? Abrir mão daquilo que é seu, que você sabe que é a sua verdade, isso não é bom pra você, então não faça isso, tá? Tem sorteio no Instagram, sorteio que a gente estreou essa semana pra você, e vou mostrar então aqui no @Falando Nisso Band, que é como você participa, tá bom? Começando com essa escova Oraljet, um presente do Dr. Otávio, o Dr. Sorriso, para você junto da Ortovip. Para participar é muito legal, porque olha, é uma escova que vale a pena investir um tempinho para você concorrer, gente. E também esse kit da Polipet. Tem vários itens aqui para o seu bichinho de estimação e também para você, como esse boné tão bonito. Tudo aqui no @Falando Nisso Band. Todas as informações, então, você encontra no nosso Insta, que está na tela para você. O sorteio vai ser numa sexta-feira, final do mês, dia 27 de junho, tá bom? Lembrando que se você for sorteado para o prêmio da Polipet, para o seu bichinho de estimação, você precisa vir aqui à TV Band Vale em São José para retirar, então, essa caixa recheada. Agora, se você for sorteado para o presentão da Ortovip, você pode ir direto na clínica, que fica na Avenida Rio Branco. Inclusive, precisa ir mesmo para você aprender a usar a Oraljet da melhor maneira possível, tá? Então, participe. Boa sorte para você. Tá aqui, @Falando Nisso Band. Já segue a gente também. Aqui você vai encontrar muito conteúdo. Inclusive o contato dos nossos convidados, as mensagens que a gente compartilha com vocês também. Aí no nosso WhatsApp você manda perguntinha e responde a nossa enquete. Quero lembrar para vocês que a nossa enquete, lá pelo 12997167989, volta aqui pra gente, Sabrina, no 12997167989, você responde hashtag sim, hashtag não, para a seguinte perguntinha. Você está na terceira idade? A gente quer conhecer o público que está assistindo a gente. Se sim ou se não, por enquanto está zerado, que a gente acabou de abrir a enquete, então você pode participar a partir de agora, tá bom? Mas no nosso WhatsApp, já sabe o nosso número para participar todos os dias. Pois é, gente, um tema importante e para trazer uma consciência maior sobre os direitos
dos idosos. A gente tem que conversar sobre isso aqui. É verdade. Falar sobre o junho violeta, tem até uma cor, gente, que alerta por os diferentes tipos de violência praticadas contra pessoas idosas. Então, para esse bate-papo, a gente convidou a advogada Débora Barros, que entende muito desse assunto, também direito de família, direito também para aquela pessoa deficiente, que precisa de um cuidado especial. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom estar com vocês de novo. Vamos lá, então, falar sobre esse tema tão importante aqui, né? A gente sabe que existem vários tipos de violência além da violência física. Então, doutora, quais são as formas mais frequentes, infelizmente, de maus tratos e que a gente precisa trazer aqui como um alerta? Quando a gente fala dos idosos, né, a gente tem um grupo mais vulnerável da população. Né? Então, os idosos, eles são colocados como uma parcela mais vulnerável da população que demanda um pouco mais de cuidado e de atenção. Então, as violências cometidas, né, mais frequentemente contra os idosos, nem sempre é encaixado na violência física. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o abandono, a negligência contra os idosos, isso é uma forma de violência. A gente tem a violência psicológica, né, humilhações, algumas formas de bullying, vamos dizer assim, praticado contra os idosos, isso também é uma forma de violência. E a violência patrimonial, que é a maior praticada aí contra os idosos. Então, isso também é uma forma de violência. Né? E quando a gente fala da violência patrimonial, o que a gente pode abranger aí dessa violência patrimonial? Como eu disse, os idosos, eles são uma parcela mais vulnerável da população. E hoje o que a gente mais vê aí, por exemplo, são essas questões aí de golpes em rede social, né? De golpes aí envolvendo banco, envolvendo outras instituições, né? Com essa gama de informações que estão aí divulgadas hoje em dia, os idosos, eles são uma parcela muito visada desse tipo. E isso também configura uma violência patrimonial. Por quê? Estão se apropriando, né, de valores dos idosos por meio de golpes ou por meio de fraudes. Então, essa é a maior violência hoje, infelizmente, praticada aí contra os idosos. Estou vendo aqui no nosso WhatsApp muita gente já participando e mandando aqui hashtag sim ou hashtag não, tá bom? O que eu quero lembrar é que você pode concorrer também a um par de convites para o Cinemark, mandando a sua perguntinha com o hashtag falando nisso. Você põe tudo juntinho, não tem erro. Aí você já vai participar, tá bom? Mandando pra gente algum caso que você já presenciou, né? E também já, né, ou conhece alguém que está passando por uma situação. Eu só vou me corrigir aqui que eu falei que a doutora é especialista em pessoas, né, que têm a deficiência, mas na verdade são pessoas portadores de deficiência, tá bom? Que o jeito certo de falar agora é esse. Doutora, se eu percebo que algum idoso perto de mim está passando por uma situação como essa, né, de algum tipo de, seja do golpe que a doutora falou, patrimonial, ou algum tipo de abuso também, verbal, o nosso vizinho passa, se houve alguma coisa. O que eu faço para denunciar ou para ajudar essa pessoa? Qual que é a maneira certa e correta? A gente tem o Disque Denúncia, né, contra o idoso, que é o Disque 100. O Disque 100, ele garante o anonimato. Tá? Então, você pode, se presenciou ali alguma forma de violência contra o idoso, se esse idoso está em risco, você pode ligar no Disque 100 e aí é garantido também o anonimato. Se quiser se identificar, pode, mas é garantido o anonimato. Tem também outras formas de ofertar essa denúncia, então procurando diretamente o Ministério Público, nas delegacias da pessoa idosa, né? Então tem municípios que têm delegacias específicas para a pessoa idosa, então pode ser procurado também. E o 190, num caso mais urgente ali, de que a violência está ocorrendo naquele momento e precisa de uma interferência imediata. E é importante sim denunciar, porque muitas vezes o idoso mesmo, ele não consegue, né, formalizar essa denúncia, ele não tem o conhecimento para fazer. Então, as pessoas que estão ao redor dele precisam fazer isso, precisam agir dessa forma. E se você conhece ou tem contato, né, com pessoas que estão passando por essas condições, é por isso que a gente trouxe esse tema aqui, para exatamente trazer conhecimento e o caminho para que essas situações parem, para que essas situações brequem. E se você quiser também uma consultoria mais especializada, a gente sempre deixa aqui o Instagram dos profissionais competentes que vêm conversar com a gente, como a doutora Débora Barros. Ela é advogada, especialista em direito do trabalho, família e também para pessoas com deficiência, tá bom? deborahbarros.adv. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os direitos dos idosos. Pode mandar sua pergunta, que a doutora vai responder com a hashtag Falando Nisso.
tem um par de convites para você. No último bloco a gente faz o sorteio, tá bom? Vamos mudar um pouquinho de assunto, amigo? Vamos sim, vamos lá. Olha, estão abertas as inscrições para o evento que a gente adora e já comentou aqui com você, Dog Fashion Day, uma nova edição tá chegando. É a primeira vez que vai ser em Pindamonhangaba, gente. E o evento tem tantas atrações e também novidades. Quem traz pra gente informações é o nosso querido Luiz Eugênio Silva, nosso apresentador do Bora Vale pela manhã, 8h15 da manhã, e repórter também aqui com a gente no Falando Nisso. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você também, Lucas, Águida, doutora e a todos que nos acompanham no Falando Nisso. A gente está aqui para trazer informação, não importa em qual programa, né, Lucas? Tem o Bora Vale de manhã e agora à tarde tem o Falando Nisso, o Band Cidade também. E a gente está sempre pronto aqui para deixar o pessoal de casa muito bem informado, inclusive quando o assunto é diversão, porque está chegando o Dog Fashion Day pela primeira vez em Pindamonhangaba. Nesse momento, eu estou na Praça Floripes Bicudo Martins, na região centro-oeste de São José dos Campos, que foi onde aconteceu a última edição do evento, aqui em São José. Foi no dia 25 agora de maio. Mais de 4.000 pessoas participaram desse evento. Eu estive aqui, você, Lucas, esteve, a Águida esteve, todo mundo veio brincar e participar aqui do evento. É tanto sucesso que já passou por Taubaté, São José dos Campos, já passou pelo Litoral Norte e agora estreia na cidade de Pindamonhangaba. Vai ser no dia 15 de junho agora, no Parque da Cidade. Vai ser um espaço como esse, totalmente gramado, porque isso aqui é importante para os bichinhos. Aqui os animais podem brincar, podem se divertir, correr de um lado para o outro, claro que sempre com o acompanhamento dos donos, sem machucar a patinha, né? Sem queimar os coxins, que o doutor ensinou para a gente, o doutor Marcos Massal nos ensinou que o nome daquela almofadinha é coxim, né? Do cachorrinho. Aqui no espaço gramado, por mais quente que esteja, o cãozinho pode pisar sem se machucar. E lá em Pindamonhangaba, no Parque da Cidade, vai ser dessa forma. É importante lembrar que as inscrições para a caminhada solidária já começaram, viu? As primeiras 100 pessoas que se inscreveram ganharam um kit com camiseta, com ecobag e alguns outros mimos, mas foi muito rápido, viu? Então essas 100 primeiras pessoas que ganharam esse kit já acabou, porque mais de 200 pessoas já se inscreveram para essa caminhada. Nessa caminhada as pessoas vão com seus cãezinhos, dão uma volta acompanhados ali pela equipe da Band também, pelos apresentadores dos programas, enfim, e mostram seus cãezinhos e fazem esse exercício físico junto com os cãezinhos. Para se inscrever é muito fácil, basta entrar em dogfashionday.com.br, 2 quilos de ração, essa ração toda que vai ser arrecadada, ela vai ser encaminhada para um instituto que ajuda os animaizinhos, né? Que é a Fundação Antonieta, o Programa Antonieta, e toda essa ração vai para cachorrinhos que estão esperando. É bom lembrar também que nesses eventos acontecem adoções de animais também, e tem os desfiles. O pessoal vai poder conferir o cãozinho mais simpático, o cãozinho PCD também, o cãozinho que mais parece com o dono, o mais bonito de pequeno porte, médio porte, grande porte. Então, no dia 15 agora de junho, em Pindamonhangaba, no Parque da Cidade, Dog Fashion Day pela primeira vez em Pinda, se estendendo, mostrando o sucesso desse evento que a gente faz com tanto orgulho e carinho, né, Lucas e Águida? Com certeza, é um evento que a gente adora, as famílias se divertem, os cachorrinhos também, né, os pets, mas o mais importante é sempre poder ajudar instituições que trabalham com a causa animal. E isso eu tiro o chapéu para o Dog Fashion Day, que é muito bonito. Obrigada, viu, pelas informações, Eugênio. Muita participação chegando. Obrigado você aí de casa que manda pra gente pelo WhatsApp sua perguntinha. No próximo bloco, a gente já entra com a sua participação, o seu comentário e também traz os destaques da web. Não sai daí. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Seguro Viagem Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Açaí, preço baixo Açaí é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar. Se liga! Dia 9 de junho tem estreia em campo. Os donos da bola de cara nova. O cenário é novo e a grama é de verdade. Os donos da bola de cara nova e prontos pra jogar bonito. Então anota aí, dia 9 de junho você é nosso convidado para essa nova estreia. Novo cenário na tela da Band Vale. Eu ainda tô de férias, mas já animada pra conhecer o cenário novo, viu? Vou até garantir a minha chuteira. Oferecimento: Vestibular Medicina Unital. Agora novo campus em Cruzeiro. Inscreva-se unital.br.
E Luve Remoções, cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. Especial de junho do Vale Cap, meio milhão de reais, isso mesmo, 500 mil só no quarto sorteio, é pra ajeitar a vida. Compre já o seu Vale Cap e concorra a R$500 mil, realize seus sonhos. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil, no Super Giro 30 prêmios de R$2.000 e no quarto sorteio R$500 mil, isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? Novamente, ao vivo com você, mostrando a Basílica de Aparecida de um ângulo diferente. Muito bonita essa imagem, dá para ver um pouquinho de sol ali, um pouco de nebulosidade talvez, mas está calor hoje. Em Aparecida, fazendo 27 graus, gente. Temperatura boa, né? Para a região, para quem está ali turistando também, não tem probabilidade de chuva. Para amanhã aumenta um pouco, tá? Essa probabilidade e inclusive as temperaturas diminuem. Como hoje está 27, amanhã a máxima não deve passar dos 24 graus. Agora, voltando para cá, a gente volta a falar de algo muito importante, direito dos idosos. E você pode participar com a gente, tem a enquete pelo 997167989. Você pode responder essa pergunta muito simples. Você está na terceira idade ou na melhor idade? Conta pra gente, hashtag sim, hashtag não, temos aí uns 50%. Os outros 50% podem estar com 40, 30 anos, né? Mas a gente está tendo um equilíbrio, por enquanto, nos nossos telespectadores. Muito legal. Manda pra gente, se sim, o que você ama de estar na terceira idade. E até mesmo a dificuldade que você percebe como idoso no seu dia a dia, na hora de parar um carro, na gentileza também das pessoas, na hora de pegar uma fila. Comenta com a gente. É legal você dar seu feedback. Tem sido respeitada e respeitado como idoso? Sim ou não? A advogada Débora Barros, nossa referência hoje aqui no assunto, traz informações, responde as suas perguntinhas também. Lembrando, mandou perguntinha com hashtag falando nisso, a gente tem um par de convites aqui do Cinemark para você, tá bom? Até para dar para você de presente aí, nosso amigo e amiga idosa, esse passeio por nossa conta, tá bom? Manda pra gente perguntinha que a doutora responde, mas agora tem pergunta direto do açaí para a doutora. Estou aqui com o seu Wilson, tem 72 anos e sempre viaja de ônibus, tanto aqui em São José, ele vai para São Paulo também. E aí, para reservar a passagem gratuitamente, como que funciona? Sim, antes eu não sabia, eu fui uma vez sem saber, mas eu sempre comprava. Mas aí, como eu tenho direito, então eu me informei lá na rodoviária, em Caçapava, não é só daqui não, de Caçapava. E é com 4, 5 dias de antecedências que você consegue o ônibus grátis. Então o senhor precisa, como se fosse reservar o seu nome? Isso, reservar. Eles dão uma passagem para você por aquele dia. Será que isso é correto? Vamos saber se está tudo certinho? Sim, está correto. Tá? Existe a gratuidade para a pessoa idosa no transporte público, seja municipal, né, o urbano, que dentro da cidade onde a pessoa mora mesmo, o intermunicipal, né, que aí vai de acordo com as regras de cada estado. Aqui no estado de São Paulo, existe essa regra mesmo, entre um município e outro, é preciso reservar. Tá? Fazer a reserva da passagem tem direito à gratuidade. E tem também a gratuidade para transporte interestadual, mas aí também a gente tem um outro requisito que contempla a renda da pessoa idosa. Tá? A pessoa idosa ela tem que ser enquadrada numa pessoa idosa de baixa renda, então se ela ganha até 2 salários mínimos, ela consegue reservar essa passagem também interestadual para fazer a viagem gratuita. Lembrando que a gratuidade do transporte é para o idoso. Os acompanhantes não têm essa gratuidade, tá? A não ser que esse idoso ele precise desse acompanhamento. Então, se ele tiver ali uma dificuldade de locomoção ou até mesmo uma incapacidade de estar ali sozinho e aí tiver, né, esse acompanhante, isso tudo tem que estar especificado num laudo médico e aí também pode pedir a gratuidade para esse acompanhante. Nos casos em que o idoso está lá pleno, maravilhoso, passeando, aí não, é só ele mesmo. Vamos aos comentários e participações. Antes, mandar um abraço especial aqui para o Pedro.
Pedro, que está longe da terceira idade, mas hoje está ficando mais velho, fazendo 17 anos. Está bem longe, Parabéns, né? meu querido. Deus abençoe muito o futuro jornalista, viu? Olha, quem Que sabe legal. um colega nosso aqui da Band Vale, hein, Pedro? Que bacana, Parabéns. viu? Parabéns. Saúde para você, tá bom? Bom, primeiro comentário da Roseli. A Roseli que fala que sim, está na terceira idade e com muito orgulho. Muito legal, um beijo para você. Mais participações, Sidneia. Falta um ano para chegar na terceira idade, mas já considero e já sofri golpes. Falando que era do INSS. Que alerta, hein? Como a doutora explicou, é uma maneira de violência, né? Chamada violência patrimonial. Sidneia, ainda bem que você estava esperta e não caiu nesse golpe, E né? percebeu, viu? Fica com a gente no programa, a gente vai trazer mais alertas sobre isso também, viu? E a Sueli, vamos colocar mais a Sueli? Só pra gente, depois a gente volta mais com a participação de vocês, viu? Boa tarde, tem um irmão com demência e ganha um salário mínimo do INSS. Como faço para ele receber 25% a mais? Doutora, é possível isso? Obrigado, viu, Sueli? Um beijo para você. É possível, desde que essa pessoa receba uma aposentadoria. Há uma diferença, tá? Entre um benefício previdenciário que a gente chama, um benefício assistencial, que é o BPC, é o benefício de prestação continuada, e a aposentadoria. Esse benefício ele é destinado a pessoas com deficiência e idosos em estado de vulnerabilidade, que não possuem outra forma de renda, tem os critérios lá específicos do INSS. Tá? Quando essa pessoa está enquadrada nesse benefício, ela não tem direito a esses 25%. Se a pessoa recebe uma aposentadoria e precisa, sim, de um cuidado extra, né, de uma pessoa que acompanhe ou tem outros gastos comprovados, tanto a pessoa idosa quanto a pessoa com deficiência tem o direito aos 25% de acréscimo na aposentadoria. É diferente. Olha, e se você quiser mais informações, dicas e conteúdos relacionados ao assunto que a gente está tratando aqui, pode seguir também a doutora Débora Barros. Está aqui, olha, o Instagram dela, estava até dando uma espiadinha nos conteúdos. No próximo bloco a gente mostra mais para você, tá? Mas está aqui, olha, deborabarros.adv. A doutora, ela é especialista em direito do trabalho, direito de família e também para pessoas com deficiência. E aqui tem um canal de comunicação com ela que você pode conversar, mandar a sua dúvida diretamente para a doutora Débora, tá bom? Manda sua perguntinha pra gente, tá bom? Hashtag falando nisso. No próximo bloco a gente volta sobre o assunto de hoje e também sobre a doutora aí, que ela entende bastante do direito da pessoa com deficiência. Olha, agora a gente vai falar sobre o uso em excesso de telas. Falta de diálogo, por exemplo, com os pais e também a interação com outras crianças são pontos que logicamente preocupam. Porque eu vejo quando, por exemplo, a minha filha está ali com o celular, parece que ela entra numa bolha. Eu falo com ela, falo alto e ela não ouve. Pois é, e a gente traz então agora também uma reportagem que mostra que isso pode interferir, gente, até no desenvolvimento hormonal, tanto de meninos e meninas. Olha isso, levando o que eles estão chamando de puberdade precoce. A Liliane tomou um susto quando percebeu mudanças no corpo da Luísa aos 6 anos. Os seios da filha começaram a crescer. Ela tomava banho com uma supervisão nossa, ela estava se escondendo, né? E aí eu fui procurar e falei, filha, o que está acontecendo? E aí ela acabou me mostrando, falou, ai mãe, tá nascendo um bibi aqui, né? E aí a gente, a partir daí, fomos buscar conhecimento. Luísa teve puberdade precoce, que é o desenvolvimento sexual antes da idade adequada. 8 anos para meninas e 9 anos para meninos. As causas podem ser diversas, de genética ao estímulo da liberação de hormônios. Nesse caso, alguns fatores contribuem. Falta de exercício, que leva à obesidade, sedentarismo, muito tempo de tela, inclusive à noite. Essa tela mexe com a produção de melatonina, a falta de sono. E você tem alguns produtos também. Essas substâncias, elas podem estar nos alimentos ou em produtos como maquiagem, que as meninas usam. Meninos e meninas podem apresentar os mesmos sinais físicos que indicam transição do corpo. Crescimento mais rápido do que o normal, aparecimento de pelos pubianos e nas axilas, além de acne ou pele oleosa. A principal diferença está no desenvolvimento das mamas, para elas, e no aumento dos testículos e pênis, além da voz mais grossa para eles. E tudo isso pode ser retardado com o uso de injeções. Existem hormônios, existem remédios que bloqueiam a puberdade para que a criança não amadureça antes da hora, então você consegue segurá-la até a idade adequada de puberdade e, após isso, fazer o acompanhamento até o final do crescimento da criança. Um dos
problemas da puberdade precoce, principalmente para as meninas, é a perda de estatura óssea. Isso significa que, quando as meninas entram na puberdade, elas param de crescer. Como a Luísa fez o tratamento, ela atrasou a puberdade, levanta aqui, Luísa, e ela não perdeu nada de estatura óssea. 1,61 m com 11 anos, quase da minha altura. É. Joga basquete. Jogo vôlei. Tô feliz. É de assustar, né, gente? Era o que a gente estava comentando aqui. O certo mesmo é limitar a questão da tela, né? Porque vai ajudá-lo em todos os sentidos, principalmente nesse que a gente acabou de ver na matéria. Júlia Bianchini já está aqui com a gente. Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Lucas? Tudo certinho. Bom, vamos comentar um pouquinho dos assuntos que estão realmente em alta na internet. A gente começa com um assunto assim que não é tão feliz assim. A gente vai falar da Jessie J, que ela tá com um show marcado até então. Tá confirmado para o Brasil no The Town em setembro. Só que ela usou as redes sociais para revelar um diagnóstico de câncer de mama. Nossa, pois é. Nova, a Jessie J, ela resolveu tornar público antes que os outros meios de comunicação começassem a especular, porque ia vazar essa informação. Então ela falou, eu pensei muito, então eu vou realmente contar o que está acontecendo. Ela comentou esse diagnóstico nessa postagem e até então ela tinha suspendido todas as apresentações, dá um tempo nos palcos para tratar o câncer. Só que o festival The Town ainda mantém o nome dela. Então a gente não tem essa informação se realmente ela vem para o Brasil em setembro ou se vai ser cancelada essa participação por conta da saúde, né? A gente deseja que seja aí um período, uma trajetória aí que ela vai ter de tratamento de muito sucesso. É nova, então acho que... E parece que está bem no começo, né? Bem no comecinho, isso bem é uma início. benção, gente. Isso é verdade. Por isso que a gente sempre comenta com você em casa, né, gente? De fazer sempre os exames preventivos ou os exames que vão ajudar você a entender já bem no comecinho, para conseguir ter resposta. Porque o câncer de mama é um câncer, aquele que dá, infelizmente, a maioria das mulheres, é um câncer que dá para tratar, dá para ser curado e eliminar de vez. Então fica um exemplo também, né, por esse motivo. E é tão simples, né, Lucas? A própria mulher pode fazer o exame através do toque, né, para identificar qualquer anormalidade. E quanto mais cedo esse diagnóstico, mais eficaz o tratamento. Sim. Então, você aí no seu banho, você que é mulher, pode fazer também. E uma coisa que eu não sabia, o homem também pode ter também. Sim, né? Uma porcentagem bem pequena. É 1%, mas pode acontecer. Né? E um outro assunto que também foi muito comentado nas redes sociais foi da Meghan Markle, que a filhinha dela e do príncipe Harry está completando 4 anos, a Lilibet. E ela compartilhou esse vídeo ali um pouquinho antes dela nascer. E eles estavam ali dançando ao tamanho da barriga dela. Eu vi esse vídeo, mas eu pensei que eu falei, gente, será que eu não tinha entendido que era um vídeo antigo? Mas será que eles estão fazendo isso para comemorar? E não, gente, era o tamanhão da barriga. Nossa, tá bem pontuda. A barriga da menina é pontuda, eles falam, né? Quando é menina. E do menino, ou não, é o contrário, eu não lembro. Eu acho, do menino é pontudo, isso mesmo, produção. Olha, estão sabendo, hein? E da menina é redonda. É, bem redondinha. Nossa, mas eu tô achando tão pontuda dela. Tá bem grande. Eu acho que é porque estava no final da gestação, a barriga desce, sabe? Já estava encaixadinho assim o bebê. E aí ela dançou por quê? Não entendi. Ela queria mostrar, não entendi. Tava feliz. Eu acredito que a dança, ela contribui também nesse processo da criança nascer. A criança não estava nascendo, entendi. A criança não estava nascendo, então uma das maneiras foi ela... E também eu acredito estimula a contração. E eu acredito também por conta do nervosismo, que é Ai, pelo amor de Deus, né? Momento ali muito tenso. Então, é tão bom tratar isso com descontração. A dança, ela contribui nisso. No nascimento, inclusive, tem a fisioterapia pélvica que estimula, ensina alguns movimentos de dança para que a mulher tenha um parto melhor, né? E aí ela compartilhou essas postagens por conta dos 4 anos da Lilibet. Que é bonitinha, né? Linda. Ai, que foto bonita. Adorei essa foto. Olha lá ela ali com o pai. Que graça. Imagina, gente, você nasceu, olhar para o lado, você é a filha da Meghan Markle e do príncipe Harry. Que felicidade, né? Até ter essa consciência, né, amigo? Na hora que tiver... talvez ela ainda, né? Comece a entender um pouquinho agora o que isso significa. Gente, essa barriga tá demais.
Enorme. E para você ver que é só barriga, né, gente? Porque o rostinho dela me parece que não mudou muito. Os braços também. É que mais, assim, realmente pro final da gestação é que a mulher dá aquele boom, né? Boom. Isso, e fica bem inchada. Eu inchei mais. Eu acho que deu certo. Dançou, nasceu, né, Nasceu. gente? Fica a dica. Muito legal. O Príncipe Harry nessa, assim, bem descontraída, é legal, né? Ver que é gente como a gente. Tem ele rebolando. Amanhã eu volto com mais aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho eu tô na Nativa, com Tricotando, com vários quadros legais lá e prêmios também. Aliás, participei ontem, foi super bacana. Legal, a gente falou sobre homem usando maquiagem, foi bem bacana, viu, amigo? Legal. Obrigado pelas informações de hoje. A gente vai tchau, para o tchau. intervalo. Já volto trazendo para você mais respostas sobre o tema de hoje. Também tem os destaques direto da Band Vale FM. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. São João é raia até o sol raiar. Venha pro açaí aproveitar. Com comida e ofertas noite e dia. Muita variedade e economia. A festa do modão é sempre São João. Amor equilibra. Junte R$600 em compras, troque por um kit aromático e concorra a 5 pares de iPhone 16. Até 15 de junho no Vale Sul Shopping. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale, oferecimento Trescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom e RDC, há 20 anos construindo o novo com você. De volta! Que lindo, gente. Achei bonita essa areia, viu, produção? Bem amarelinha, não tá marrom, não. É a Praia Vermelha do Norte, em Ubatuba. Amo essa praia. Neste momento, 29 graus, com previsão de chuva, sim, tá? 35% de chuva. Para amanhã cai bastante chuva, tanto que cai a temperatura. Hoje a máxima é de 29, amanhã 24, sábado 22. Frente fria chegando também no litoral. Um beijo para você de Ubatuba que assiste o programa. Aproveite essa beleza natural que vocês têm aí pertinho de vocês, que a gente ama também. Olha, eu tô dando uma olhada aqui na internet, a gente começa a ver, tá cheio de misturinha que viraliza, prometendo uma limpeza incrível para sua casa. Se você adora uma boa faxina, com certeza já deve ter visto, até testado algumas delas, não é verdade? Mas quando o assunto é limpeza de verdade, não existe mágica. Existe Veja Limpeza Pesada Power Fusion. A misturinha já vem pronta em 2 versões. Vou mostrar esse aqui, o verdinho, para vocês. É o Veja Limpeza Pesada Power Fusion Limão. Ele dá brilho e deixa o piso de cerâmica, porcelanato, até granito. Gente, novinhos e sem muito esforço. Ele combina bicarbonato de sódio, álcool e limão e garante uma secagem rápida, sem precisar ficar enxaguando, trazendo mais praticidade para o seu dia a dia. Tem também esse daqui, que é o azul. É o Veja Limpeza Pesada Power Fusion Eucalipto. Uma mistura de cloro, detergente e eucalipto, que limpa até 15 vezes mais que a água sanitária, branqueia e também desinfeta, deixando aquele cheirinho gostoso de casa limpa. E o melhor, com fácil enxágue. Deu vontade? Não passa vontade, não. Experimente e comprove a realmente eficiência, eficácia que Veja Limpeza Pesada Power Fusion tem aí na sua casa. Para você aproveitar, gente, uma grande oferta para você. Pega o seu celular, aponte aí a câmera do seu celular para esse QR Code e garanta o seu com um desconto exclusivo de 50% na segunda unidade. Uma limpeza mais fácil e completa com Veja. Viva a sua casa, veja depois. Águida. E agora a gente volta a conversar sobre o Junho Violeta, que é um mês de alerta, né, para os diferentes tipos de violência praticadas contra pessoas idosas. E aí você pode participar deixando o seu depoimento, de repente a sua dúvida e também participando da nossa enquete pelo WhatsApp 997 16 7989. Vamos colocar na tela o resultado já final praticamente. E aí, você está na terceira idade?
Hoje, o público que está nos assistindo, sim, a maioria, 56%, dizendo que está na melhor idade. Já aproveita que está no celular falando com a gente no WhatsApp, coloque hashtag falando nisso e compartilhe como que é estar na terceira idade para você. Quais as dificuldades que você percebe no seu dia a dia? Você se sente respeitada? Respeitado? Sim ou não? A nossa querida amiga advogada Débora Barros vai responder suas perguntinhas, colocando o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark. Agora tem outra pergunta para você, doutora, direto da Açaí. Agora a minha conversa é com o seu Nelson, que tem 67 anos, chegou recentemente aqui para o Vale do Paraíba, morava em São Paulo, e a gente estava conversando sobre vaga exclusiva para pessoas da terceira idade. E em São Paulo é de um jeito, aqui o senhor está observando algo meio chato, né? Bom, o que eu observei aqui nas vagas, quando você vai a um shopping, por exemplo, o pessoal, tem muita gente que estaciona na vaga do idoso. E aqui em São José dos Campos, a regra normal é apenas colocar um bilhete, comunicar que a pessoa estacionou e acabou, e fica por isso mesmo. Eu estou acostumado em Guarulhos, principalmente lá em São Paulo, propriamente dito, né? No Center Norte ou qualquer shopping lá da Grande São Paulo. Se você estacionar numa vaga de idoso, a própria CIT aparece, coloca um bilhete de multa se não tiver o cartão. O correto seria realmente ter o cartão em todos os carros estacionados na vaga, né? É isso mesmo? É isso mesmo, ele está corretíssimo. Então, se o carro está estacionado numa vaga exclusiva para idoso e não tem o cartão de identificação, tá? Pode ser acionado, inclusive em locais privados, né? Dentro de um estacionamento de shopping, de estacionamento de um supermercado. Então, você tem um carro lá sem a identificação, pode acionar, tá? A Secretaria de Mobilidade, né? Na pessoa do marronzinho, enfim, o agente da mobilidade lá e aplicar sim uma multa, porque está indevido ali o estacionamento. Inclusive você que é acompanhante também, né? Eu, por exemplo, às vezes saio com meu pai e com minha mãe e eles têm a plaquinha e eles colocam no meu carro para parar na vaga que eles têm direito, tá bom? Mas tem que ter a plaquinha. Tem muita perguntinha e, na verdade, comentários chegando pelo WhatsApp. Vamos colocar na tela o primeiro desse bloco? O Venâncio, aqui de São José dos Campos. Não estou na terceira idade, mas estou chegando lá. Em dezembro faço 59. Gostaria de saber os direitos legais dos idosos. Um abração, meu amigo. Vamos citar alguns que a gente acaba até esquecendo que existem? Vamos colocar alguns aqui. São vários direitos que os idosos têm, a gente já conversou aqui, né, pincelou um pouquinho sobre eles, mas o principal é a assistência ao idoso, né, responsabilidade da família e do Estado garantir o bem-estar da pessoa idosa. Né? Então, com essa garantia, que é uma garantia constitucional, está lá na nossa Constituição, a pessoa idosa, ela tem direito à saúde, ela tem direito à moradia, ela tem direito ao transporte, tudo isso com prioridade ou até mesmo gratuidade. Então, esses são alguns direitos aí dos idosos. E quando a gente fala mais na questão da questão da dignidade, né, da saúde, da moradia, que são pontos aí de atenção com a pessoa idosa, a gente tem a questão da prioridade, seja numa fila para marcar uma consulta, então ele tem aí uma prioridade para passar à frente, né? E aí a gente tem também outras questões. Então, por exemplo, o direito à moradia, então o idoso que não tem ali um familiar ou está numa questão de vulnerabilidade, ele tem direito à moradia também gratuita pelo Estado. Quando a gente fala Estado, né, município, Estado, União, enfim. E é uma garantia aí constitucional. Vamos agora a mais participações e você pode fazer como essa pessoa fez, ela não quis se identificar e aí a gente coloca como anônimo, tá bom? É só deixar, olha, eu não quero me identificar e a pergunta sai dessa maneira. Doutora, tá aí, olha, ela disse o seguinte, meu marido recebe LOAS, eu tenho 63 anos, é possível receber também? Esse LOAS é o BPC, né, que a gente fala, que é o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial destinado a pessoas idosas que não têm outra fonte de renda, pessoas idosas vulneráveis, tá? E ele é um benefício pessoal, é destinado a cada pessoa idosa. Então, se o marido dela recebe esse benefício, né, o BPC, e ela, quando chegar aos 65 anos, porque ele é um pouquinho diferente, tá? O Estatuto do Idoso, ele classifica como pessoa idosa, pessoas a partir dos 60 anos. Mas pessoas que podem receber esse benefício, o BPC, são pessoas a partir dos 65 anos, tá? Então,
Tem esse critério aí que é um pouquinho diferente. E ela pode receber desde que ela se enquadre também nas regras do BPC. Além da idade, tem um critério de avaliação de renda também, onde ela vai ser avaliada lá na assistência social do município dela, né, no CREAS, no CRAS, e aí eles vão dar um encaminhamento nesse benefício. A Nanda mandou pra gente um comentário sobre os pais de um assunto que a gente já tratou aqui durante nossa conversa com a doutora Débora. Olha que interessante, na tela, por favor. Meus pais já viajaram com direito à passagem da terceira idade. Eles amam, que legal. Se tem o direito, tem que usar mesmo. Obrigado, viu, Nanda, pelo seu depoimento. Vamos lá, mais participações. Fabiana Santos, de São José. Nos casos em que os idosos com dificuldades financeiras ou com situações de vulnerabilidade podem solicitar para os filhos uma pensão alimentícia. Colocou hashtag falando nisso, está concorrendo a um par de convites. Interessante a pergunta da Fabiana, né, doutora? Pode e deve, tá? Porque é direito da pessoa idosa ter a dignidade, como nós falamos aqui. Né? E a responsabilidade da pessoa idosa, ela primeiramente é da família. Então, se a família tem plenas condições de dar ali uma vida digna, garantir a moradia, garantir a alimentação e a saúde do idoso, a responsabilidade é dela. Então, a pessoa idosa, que ela não tem condições ali de se manter, ou ela tem uma dificuldade de se manter, ela pode sim pleitear dos filhos uma pensão alimentícia mensalmente. Tem tantos direitos que muitas vezes você nem imagina que você pode até resolver situações na sua vida neste momento. Tá bom? Então a doutora Débora Barros, ela pode te ajudar também pelo Instagram. A gente vai colocar na tela para vocês, deborabarros.adv. Vale a pena seguir a doutora, porque lá ela posta muito, gente, conteúdo do que está acontecendo. Ela responde a sua dúvida também. Pode mandar lá para ela um direct, uma mensagem, e ela vai te ajudar, tá bom? A gente comentou aqui, né? A doutora entende muito desse direito que a gente está comentando aqui hoje, mas também de direito do trabalho, família, pessoa com deficiência. Mande mensagem para a doutora e pode seguir, que vale muito a pena, tá? Eu já estou seguindo aqui, ó, seguido por Lucas Sanseverino, e tenho aprendido muito com a doutora. Para a nossa conversa aqui, para trazer a Carol Serra, direto da Rádio Band Vale FM, trazendo um dos destaques do nosso jornalismo. Carol, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e também para a doutora Débora, que está por aí, e para você que acompanha o programa. Bom, o Vale do Paraíba apresentou uma alta de 11,76% no número de mortes envolvendo usuários de bicicleta no primeiro quadrimestre deste ano. Foram 19 óbitos em 2025 contra 17 em 2024. 2024 é, inclusive, o ano com maior número de ciclistas mortos em acidentes automobilísticos no Vale do Paraíba de toda a série histórica do Infociga, a plataforma do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Foram 48 óbitos durante todo o ano passado, um crescimento expressivo de 54,84% no comparativo com o ano anterior, de 2023, que registrou 31 mortes. A imprudência de muitos motoristas, sejam de carros e também quem está conduzindo ali a bicicleta, é um fator para o aumento desses dados. O principal problema em relação às bikes ainda é a falta de estrutura, né? Esse é um fator que aumenta muito esses dados. E a gente não tem pistas, né? As pistas, elas são, quando tem, elas não estão em bom estado de conservação, principalmente nos centros urbanos. Ontem, um ciclista de 54 anos morreu depois de se chocar numa barreira na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, trecho ali de Pindamonhangaba. O acidente, inclusive, causou uma interdição total na pista no quilômetro 28. E antes disso, na terça-feira, um outro ciclista mais novo, de apenas 21 anos, também morreu após ser atropelado por um micro-ônibus na rodovia Presidente Dutra. Ele trafegava no trecho de Taubaté quando foi atingido na pista sentido Rio de Janeiro. Esses acidentes fatais envolvendo bicicletas chamam bastante atenção, né, para os perigos de andar com os veículos nas rodovias que são movimentadas, mas muitas vezes porque não tem por onde trafegar, não tem ciclovias, não tem pistas especializadas, né? Para você que quer saber mais sobre esse assunto, pode entrar no nosso portal, no bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. É a questão realmente de estratégia, né, inclusive de prefeituras e tal, de melhorar essas faixas e deixá-las também mais seguras. Eu, por exemplo, não ando de bicicleta, exatamente porque eu tenho medo, pela questão estrutural e pela questão da educação dos motoristas. Então, eu prefiro andar a pé, mas eu não ando de bicicleta, porque eu me sinto mais segura. Obrigada, viu, Carol, pelas informações. Até amanhã.
A gente já volta com a sua participação, viu? Tem muita perguntinha chegando, não sai daí. Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas. Recado importante da NIP para você. Algo novo está chegando. Surpreendente. Aclamado. Você está preparado? Opa, quase falei demais. Fique ligado. NIP agora também é... Todos os dias o hashtag Cola na Street te leva a um novo destino, cheio de turismo, aventura e experiências inesquecíveis. De praias paradisíacas a refúgio na montanha, de sabores autênticos a roteiros surpreendentes, sempre com aquela energia que você já conhece. Prepare-se para mais uma viagem incrível no hashtag Cola na Street. Oferecimento Grupo Scorpion, 32 anos de história com segurança, inovação e compromisso. Já estamos de volta mostrando Ilha Bela. Essa é a Praia Grande e faz jus ao nome, né? Olha só, bem extensa essa praia e bem nublado, né, em Ilha Bela. Neste momento, fazendo 28 graus de temperatura. Será que deve chover, gente? Tá o céu carregado, né? Segundo a previsão do tempo aqui, pode ser que chova em pontos isolados à noite, tá bom? Para Ilha Bela. E para amanhã, essa probabilidade sobe para 70% de chuva. Temperaturas, ó, despencam. 22 graus de máxima para amanhã, gente. Um beijo para todo mundo aí de Ilha Bela e do litoral norte, que a gente gosta bastante. Agora a gente fala sobre saúde bucal com você e tem uma dica que todo mundo já conhece, né, gente? A Ortovip, uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 25 anos de atendimento em São José, cuidando dos sorrisos de todo o Vale do Paraíba. E o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e também estética facial. Isso desde a infância até a fase adulta, com uma combinação completa de tratamentos estéticos. Além disso, os procedimentos de harmonização facial são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica, garantindo um sorriso perfeito em harmonia com o rosto. E você sabia que muitas pessoas que perderam os dentes passam anos escondendo o sorriso, evitando o convívio social, até encontrarem nos implantes dentários uma nova chance. A reabilitação dentária devolve não só a função de mastigar bem, mas também a alegria de viver. Agora, então, você vai conhecer o depoimento de um paciente que vivia assim, com vergonha de sorrir, comendo com dificuldade, sentindo que algo sempre faltava, né? Mas tudo mudou depois de um tratamento com implantes dentários na Ortovip. Vamos ver. Eu fazia umas tentativas, né, de consertar, de fazer um tratamento, que às vezes dava certo ou não, usava prótese, a prótese não se quebrava direito, não conseguia dormir com ela, era um incômodo mesmo. Você vai, arruma o cabelo, faz maquiagem, tudo, mas aí você vai rir, os dentes não estão harmonizando com o rosto. O atendimento aqui na clínica foi, assim, impecável. Eu me senti especial. O resultado que eu tive foi muito satisfatório e foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu pensei que eu não ia estar falando, que ia demorar para eu conseguir ter a dicção normal, porque com a prótese, que era de poucos dentes, eu não conseguia falar direito, eu tinha que ficar segurando. Fora o constrangimento de ir num restaurante, ter que tirar aquela prótese, porque eu não conseguia comer. A Valéria de antes e a Valéria de agora, eu posso te afirmar que teve uma transformação muito grande. Muitas pessoas têm vontade, né, de fazer um tratamento dentário, um implante. E eu falo, para quem quer melhorar de vida, faça um tratamento completo de implante dentário aqui na Ortovip.
Valéria, você tá linda, que sorriso bonito, né? Então, se você também sente que sua vida parou por causa da perda dentária e quer descobrir como os implantes podem devolver o seu sorriso, a sua confiança, entre em contato com a Ortovip, agende uma avaliação, o WhatsApp da clínica é 12 988 42 4296. Para você que quer um lindo sorriso harmônico, nós indicamos a Ortovip. Daqui a pouquinho eu tô lá com a doutora Silmara também para minha consulta. Vamos agora, então, respondendo suas dúvidas e lendo os comentários, hoje falando sobre os direitos dos idosos. Na tela, então, comentários, e você também pode mandar o seu, tá? 997167989, com a hashtag Falando Nisso. A gente faz o sorteio já de um par de convites para o cinema. Rosimar, hoje existe uma carteira digital, não há necessidade de cartão. Basta que o carro esteja vinculado. Isso é real, doutora? Tem essa possibilidade, mas aí que tá. Se a pessoa idosa não está andando naquele carro, não tem como identificar. Então, não necessariamente, como você trouxe mesmo a situação. Às vezes, seus pais estão com você, aí o carro é seu, não está vinculado lá, você não vai poder vincular. Senão eu vou passear com o carro do meu pai, né? Quem é folgado, não é que eu vou fazer isso, mas quem é folgado faz isso. Né? Tá, então tem essa possibilidade, mas é mais difícil, porque normalmente o idoso ele vai estar andando com uma outra pessoa. Fique esse alerta, tá, amigo? Cuidado aí para não levar a multa. Tá? Carmen está participando com a gente aqui. Obrigado, viu, Carmen, pela sua participação. Sim, gostaria de saber se, completando 60 anos, temos o direito de não pagar passagem de ônibus. Sim, tem esse direito na passagem urbana, né, municipal, dentro do próprio município. Ela precisa buscar a prefeitura, né, ou a secretaria de transporte do idoso do município dela, né, não sei onde ela mora, mas aí ela pode buscar e fazer esse cadastro e ela vai ter o direito, sim, de utilizar o transporte público de forma gratuita. Agora a gente vai receber um carinho aqui, amigo, da Maria Lucineia. E ela diz assim, olha, estou com 60 anos e adoro vocês. Obrigada, viu, Lucineia? Foto linda dela, amei, viu? Um beijo, viu? Boa tarde, adoro estar na melhor idade, trabalho todos os dias. Parabéns, Celeste, pela disposição. Que Deus conserve bastante assim, viu? Fátima Siqueira, ela diz o seguinte, o idoso tem direito de passagem de avião grátis ou metade do preço e sempre que vamos agendar, nunca tem. Não sabia. Olha, não estou sabendo, não sei, a doutora talvez possa responder se há gratuidade para passagem de avião, né? Teve um programa que eles ficaram de instituir, realmente eu não estou atualizada se foi finalizado isso ou não. Até então não existe gratuidade para pessoa idosa, tá? O que a gente tem são algumas regras aí na aviação, no caso da pessoa com deficiência ou com a pessoa que tem a necessidade de um acompanhante. Essas pessoas sim têm um desconto, né? O acompanhante tem um desconto na passagem, mas nesses casos. Aí também eu vou estudar, mas não legal, deixa uma dúvida aqui, a doutora vai postar nas redes sociais dela. Vou mostrar aqui, ó. Opa. Então você segue a doutora agora, minha querida, que ela vai dar uma olhadinha certinho nisso e trazer essa informação direto do Instagram, tá bom? deborahbarros.adv. Corre lá que depois a doutora vai postar, que era até legal isso, doutora. Sim. Que eu vou ficar ligadinho também, seguindo a doutora, eu vou saber. Vamos colocar a Sueli Pena aqui ao vivo com a gente? Ela que mandou uma mensagem pra gente, uma perguntinha de Tremembé. Aposentei aos 62 e recebi pela média de contribuições de 94 em diante. Posso pedir revisão pela média antes de 94? Naquela época contribuía mais. Aí, não tem como a gente avaliar, né, porque é um trechinho muito pequeno, então tem que dar uma olhada na documentação. Então, o interessante para a Sueli buscar um advogado especialista na área previdenciária, que vai poder te atender, tirar todas as suas dúvidas corretinhos. Então, é muito importante, como vocês falam aqui, de buscar um advogado que seja especialista na área em que a pessoa está com dificuldades. Então, Sueli busque um advogado previdenciarista para ele poder analisar aí sua dúvida. Agora a gente vai mostrar o comentário do José Benedito. E ele é de São José dos Campos, diz que já completou 60 anos e está usufruindo dos direitos, né, das pessoas na melhor idade. É isso aí. Parabéns, Benedito. Bacana, né, gente? Tuane também participando com a gente. Caso o idoso não solicitar sua aposentadoria, consegue se aposentar mesmo assim? Ele precisa pedir lá junto do INSS e precisa também, o que a gente chama de implementar requisitos, né? Então, a pessoa idosa não basta ter os 60 anos, né? Os 65 anos ou os 62 anos, enfim, ele tem que implementar alguns requisitos. Então, a pessoa ela precisa se dirigir ao INSS até para poder saber se ela preenche esses requisitos para pedir ou não aí a sua aposentadoria, no caso da aposentadoria por idade.
Tem um outro comentário, a pessoa não se identificou e não tem problema, tá bom? Na tela, por favor. A pessoa escreveu assim: eu quero falar sobre o banco do idoso, que os jovens não respeitam, até fingem que dormem. É uma situação que a gente tem até vergonha, né? Porque, poxa vida, um jovem tinha que ter a vergonha na cara e levantar. Não deveria nem sentar, tinha que ficar em pé, porque não é do idoso, então isso tem que ser feito, né? Seria proibido, mas é complicado também de fiscalizar. Fica na boa-fé e na educação de quem está ali, né, doutora? E aí é o direito que a gente falou que é garantido, né? É o direito aí, a prioridade do idoso e a exclusividade quando a gente fala de vagas reservadas, né? Seja uma vaga reservada para parar no estacionamento, uma vaga para sentar no ônibus, ou até uma vaga numa espera, num show. Então, essas vagas e esses lugares têm que ser respeitados. Doutora, acho que dá tempo de mais uma perguntinha que chegou para a gente. Não tem o nome da participação, mas a gente agradece. Muito obrigado, viu? Não sou idoso, mas tenho hanseníase. Tem direito ao auxílio-doença? Como saber, doutora? Também é muito específico o caso, porque tem que analisar a questão dessa pessoa em particular, né? Quando a gente fala em direito ao benefício previdenciário, não basta a pessoa ter uma doença ou ter uma questão ali. Ela precisa que essa doença, ela torne a pessoa incapaz de alguma forma para que ela tenha o direito a esse benefício, seja uma incapacidade temporária, uma incapacidade permanente. Então, só tem como responder o caso dele analisando, né, novamente, aí um advogado especialista em direito previdenciário, analisando toda a documentação para saber se ele tem direito. Olha, e se você mandou pergunta aqui pra gente e não vai ter essa resposta agora que é ao vivo no programa, pode entrar em contato, tá bom, com a doutora Débora Barros, pelo Instagram, que tá aí pra você, deborabarros.adv. Mande a perguntinha para ela e ela vai responder com todo carinho para tirar as dúvidas e para você ter acesso também a conteúdos bem relevantes, inclusive sobre esse que a gente conversou aqui hoje. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, sempre excelente ter você aqui. Você de casa também pelas perguntinhas. Tem sorteio agora, rapidinho, para você que participou com a gente. Cinemark, 1, 2, 3. Quem leva hoje é a pessoa, quem é o sortudo? Claudete, obrigado. Nossa produção vai entrar em contato com você, viu? Olha, amanhã o programa tem um novo assunto. O que será que a gente vai conversar com você, hein? Vamos ver. Olá, pessoal. Sou o Dr. Rafael Petrolini, médico e neurocirurgião pela Universidade Federal de São Paulo. Estou aqui hoje convidando vocês a assistirem ao programa Falando Nisso, dia 6 de junho, sexta-feira, onde estaremos falando um pouco sobre as doenças do sistema nervoso central, tanto do cérebro quanto da coluna. Vem com a gente, vamos acompanhar aí essa entrevista. Vai ser incrível. Obrigado pela companhia de vocês. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Um beijo. A gente se vê amanhã.